tem alguém fazendo uma pergunta para você, ó, Lídia. Cacau. Lídia, você pode ler aí, Lídia? Porque é para você essa Não, pergunta. eu não... Leia para mim, por favor. Lídia, e para os trabalhadores na construção civil? Se acontecer um acidente e o empregador orientar o trabalhador a mentir no hospital, sob pena de cair na tal lista dos maus trabalhadores. Sim, Bom, eu bom, não ah, sei. aí, obrigada. Quem está falando é Cláudia. Cláudia também é organizadora lá do grupo. Ela trabalha especificamente com as vacinas, a campanha de vacina. Tudo relacionado à vacina contra a Covid, contra a gripe, é a Cláudia responsável. Cláudia, obrigada pela sua pergunta. Eu vou englobar e vou colocar, porque não somente os trabalhadores na construção civil, mas também para trabalhadoras domésticas, já que o nosso assunto aqui é esse. Se você se acidentar no seu local de trabalho, e você precisar ir até o hospital para receber algum tipo de assistência médica, você deve comunicar ao hospital o que aconteceu verdadeiramente. Por quê? Primeiro, porque as despesas devem ser cobertas pelo seguro de compensação da empresa. Segundo, porque... Tá me vendo? Tá me ouvindo? Não, é porque Ótimo. a minha bateria começou a cair, aí eu liguei. Pode ficar à Não, tá vontade. certo. Segundo, porque no caso de você precisar ficar em casa por mais de 5 dias para se recuperar daquele acidente, a compensação por acidente de trabalho é que vai pagar 60% do seu salário. Então, independente de status migratórios, independente do tempo que essa pessoa trabalhe para este mesmo empregador, acidentou, ela tem direitos. Então, vamos dar um exemplo, Cida. Eu espero que jamais isso aconteça com você ou com nenhuma funcionária sua, mas eu vou usar você como exemplo. Vamos dizer que amanhã você chame uma outra helper para te ajudar somente no dia de amanhã, porque é sexta-feira, vocês estão com muitas casas extras. E essa pessoa, infelizmente, vem a se acidentar, cair numa banheira, por exemplo. E ela fratura a perna, precisa ir para o hospital, precisa ficar em casa engessada por 1, 2, 3 meses. Quem é responsável pelo pagamento das despesas médicas e também pelo tempo que ela vai ficar em casa é o seguro de compensação por acidente de trabalho. Não é o Mass Health, não é a empregadora do bolso dela diretamente, mas sim o seguro de compensação. E o que acontece? Muitas das vezes tem pessoas, primeiro, que não sabem que tem esse dever como empregadora, segundo, que não sabem como agir no caso disso acontecer, e terceiro, não sabem que tem deveres em relação a este funcionário. E independente do tempo que este funcionário, esta empregadora está trabalhando, ela tem direito. A outra questão é, se a empregadora sugerir, forçar, obrigar a esta trabalhadora a mentir no hospital, ela pode estar sujeita a penalidades, porque isso é coação, isso é retaliação, isso é crime. Então, o que eu sugiro? Se você se acidentou, procure seus direitos no caso de ir até o hospital, se for necessário, e falar a verdade. Pedir o intérprete do hospital, não utilizar a patroa, o patrão, mas utilizar o intérprete do hospital para explicar o que está acontecendo. Você que é empreendedora, que é, no caso, empregadora, tem seu schedule de casa, tem suas trabalhadoras que você está levando como helpers todos os dias, ou sabe lá quantas vezes por dia. Procure proteger a sua empresa, tendo seguro de proteção de acidente de trabalho para cada pessoa. Procure saber como advogado como que você pode proteger a sua empresa. Porque o que acontece, Cida? Se essa empresa, que às vezes não é nem regular, ela não está nem registrada, às vezes é uma empresa pequena, né? Que a maioria delas, né, das empresas, é pequena. Então, se você hoje sabe que a sua funcionária teve um acidente e que a partir de agora o seguro vai vir atrás de você, o que acontece? Se a sua empresa não tem seguro de compensação para o acidente de trabalho, o Estado vai pagar. Mas depois o Estado vai vir em cima da conta bancária, dos bens dessa empregadora. Então, para evitar aborrecimento,
para evitar dor de cabeça, procure andar da forma regular, porque assim todo mundo fica protegido e evita ter, às vezes, centenas de milhares de dólares como conta, como despesa. E aí o que acontece? Se essa pessoa precisa, então, ficar em casa para se recuperar, o que, que a lei de compensação por acidente de trabalho diz? Isso não é nem a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas. Diz que se a pessoa tem que ficar mais de 5 dias em casa, sem trabalhar, se recuperando, a partir do 6º dia, essa trabalhadora tem, então, o direito a 60% do valor que ela recebe. Importante também, Cida, é estabelecer de forma clara quanto que essa trabalhadora doméstica ganha por dia, por hora e por semana. Outra coisa também importante, Cida, as empregadoras precisam aprender que toda trabalhadora doméstica, ou todo trabalhador como forma geral, independente se é doméstico ou não, tem o direito de ter as suas horas anotadas. E ela tem o direito de ter uma cópia dessas horas. O que a gente recomenda sempre para todas as trabalhadoras, procure ter um caderninho. Pode ser um caderninho bonitinho, um caderninho simplesinho, pode ser um caderno onde você anote todos os dias, a hora que você começa a trabalhar e a hora que você termina a trabalhar. Para quem você está trabalhando, o nome completo desta pessoa. Não chama simplesmente de Cida, porque Cida tem muitas Cidas. Mas procure saber qual é o nome da sua empregadora. Procure saber realmente o nome da empresa, o local que você trabalhou. Mesmo você não precisa ter o endereço, mas ter pelo menos as cidades. E saber quantas horas você trabalhou naquela semana. E guarde isso. A empregadora, por um lado, tem a obrigação de guardar pelo menos 3 anos. A funcionária tem o direito e, no caso, também a obrigação de guardar as suas anotações. Por quê? Em caso de roubo de salário, ou seja, a trabalhadora trabalhou, mas não recebeu. Porque é muito comum, Cida, pessoas que dizem assim, eu não vou te pagar essa semana, eu vou te pagar daqui a um mês porque a minha cliente não pagou e ela fica lá esperando. Isso é roubo de salário. Contratou, tem que pagar. Ou paga uma vez por semana, ou paga uma a cada 15 dias. Mas não pode deixar de pagar. Eu sei que infelizmente, muitas não têm esse respaldo financeiro de poder estar pagando as despesas, mas a funcionária não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, é importante entender que, no estado de Massachusetts, desde 1º de abril de 2023, o valor do salário mínimo é 15 dólares por hora. Agora, qual é o horário que a pessoa começa a trabalhar? Vou colocar de novo a Cida como exemplo. Vamos dizer que a Cida me chame para trabalhar amanhã com ela. E a Cida marca assim, Lídia, nós vamos nos encontrar no lugar X às 7 horas da manhã, tá bom? Lá eu vou passar, vou pegar você e a gente vai pegar as outras meninas da equipe. Ótimo, Cida, a gente se vê amanhã. Amanhã eu encontro a Cida às 7 da manhã. E depois a gente vai pegar a Maria, depois a gente vai pegar a Cláudia, depois a gente vai pegar a Luana. A gente chega na primeira casa lá pelas 8h30 da manhã, quando a gente começa a fazer então a primeira limpeza. De lá a gente vai para uma outra cidade fazer outra limpeza e assim vai durante o dia todo. Quando chega lá por volta de umas 5h30, acabamos o nosso dia e aí a Cida então deixa a Luana, deixa a Maria, deixa a Cláudia e deixa a Lídia. Eu chego no meu ponto, né, de encontro lá e dou tchau para a Cida lá para umas 6h30 da tarde. Esse foi o horário que eu parei de trabalhar. O horário que eu comecei a trabalhar foi às 7 da manhã, na hora que eu entrei no carro da Cida, porque ali eu estou à disposição da empresa dela. Então, para onde ela for, eu estou a trabalho. Então, isso é preciso ser contado. A empregadora precisa ter consciência que esse horário consta como hora de trabalho. E aí, se você pega o dia, a carga horária que aquela trabalhadora fez, divide pelo valor que é pago normalmente por dia, provavelmente, ao final de uma semana, essa trabalhadora pode estar ganhando menos do que um salário mínimo. Além disso, Cida, é muito comum acontecer também
trabalhadoras que, ao fazer esse cálculo, percebem que elas trabalham muito mais do que 40 horas por semana. E o que isso significa? Que elas não estão recebendo hora extra. E o que é hora extra? É ganhar pela... trabalhei 45, aí eu ganhei 40 mais as 5 horas? Não. É calcular 1h30. Então, eu pegar os 15, dividir na metade e somar os 7. E aí, esse valor é o valor da hora extra. Então, significa que se na semana passada eu trabalhei 5 horas a mais do que as 40 horas, então eu tenho direito das 40 horas vezes o valor, mais as 5 horas vezes a hora extra. Esse é o salário. Então, o que acontece? No Estado, existe uma proteção para o trabalhador e a trabalhadora que, se existe uma violação de lei trabalhista no sentido de roubo de salário ou hora extra, essa trabalhadora, se ela tiver os dados dela anotados, ela pode pedir retroativo por 3 anos. E por isso que é importante anotar. Da mesma maneira, quando se tem a questão de acidente no trabalho. Como é que você sabe quantas horas você trabalhava e quanto você ganhava? Porque você achava que ganhava aquele salário, mas, na verdade, você só ganhava aquilo, mas você deveria ganhar mais. Por isso é importante também guardar. Outra questão importante também é a questão de licença médica, sabe, Cida? Porque desde 2015 também existe uma outra lei que é de licença médica remunerada. Existe a diferença entre licença médica remunerada e não remunerada. Aqui no Estado, para empresas que têm mais de 11 funcionários. Então, veja lá quantas equipes, né? Você que é empregadora, você que é dona de schedule, veja quantas equipes você tem, quantas funcionárias no total você tem. Dentro desse número, se você tem até 10 funcionários, você não tem a obrigação de pagar por licença médica. Agora, se a sua empresa tem mais de 11 funcionários, então isso significa que você tem a obrigação de pagar por licença médica. E o que seria essa licença médica? Por ano, todos os trabalhadores e trabalhadoras têm direito de 40 horas de licença médica. Isso para ir numa consulta médica ou para ir numa emergência, tanto você como seu esposo, sua companheira, seu companheiro, como também seus filhos, sogra, sogro. Se for necessário, você tem esse direito. Além disso, se você é vítima de violência doméstica, precisa escapar do seu abusador e por causa disso você vai se ausentar, você também pode usar esse período como licença médica. E aí o que acontece? Se por acaso a sua empresa tem menos de 10 funcionários, a sua empresa não tem a obrigação de remunerar, mas tem a obrigação de ceder. E nesse caso, se a sua trabalhadora precisa ir à consulta médica, ela não tem que provar para você que ela está indo para a consulta médica. A não ser que ela fique durante a semana toda precisando ficar em casa por algum motivo, e aí sim ela precisa apresentar um atestado. O que acontece? A empregadora precisa, então, ter anotado, porque é ela que vai declarar ou que vai ter que prestar contas para o governo, se o governo vier e perguntar quantas horas a sua funcionária tem de licença médica. E aí, qual é o cálculo? A cada 30 horas trabalhadas, essa funcionária ganha 1 hora. Então, isso tem que ser usado durante o ano inteiro, não pode ser acumulado para o ano seguinte. Então, é importante ter essas informações, porque faz parte do manual do bom empregador. Saber os deveres. Então, o que acontece? Se você precisa ir ao médico, é claro que a boa comunicação é sempre bem-vinda, mas às vezes não há a chance de você avisar. Afinal de contas, se você tem uma emergência ou tem que levar um filho, às vezes fica difícil essa comunicação, mas a empregadora deve compreender,
deve, claro, avaliar o que está acontecendo para ver se a pessoa está, por exemplo, com a Covid ou com algum outro problema, mas ela também deve respeitar esse direito e jamais retaliar. Ou seja, você não veio? Então eu vou cortar suas horas. Então eu vou diminuir o seu salário. Então, se é um direito, não pode haver chantagem, não pode haver ameaça, não pode haver retaliação. Porque retaliação sempre é uma violação grave aqui no Estado. A Cláudia está acabando de falar assim, em relação a quebrar algum objeto. Em relação a quebrar o objeto, a gente tem que ter o library, né? Que a gente tem que ter, na verdade, 2 seguros. Um para cobrir a casa e outro para cobrir os funcionários. Porque anteriormente, eu vou te confessar, amiga, que eu me segurei muito para fazer o Workers' Compensation, porque é o seguro mais caro da nossa empresa, se chama Workers' Compensation aqui. Sim, mas com certeza é o que mais protege a sua empresa. É esse, depois liability, porque se ocorrer algum dano na casa, você imagina o prejuízo que não é para a sua empresa ter que cobrir isso. E ao mesmo tempo, imagina uma pessoa que sofre um acidente de trabalho e tem que passar por cirurgias, o prejuízo que não é isso por causa da conta médica, que é altíssima aqui. Que eu faço com o grupo, eu tenho um trabalho pessoal relacionado ao empreendedorismo, né? Porque como empreendedora, eu acredito muito no empreendedorismo. Porque eu acredito que principalmente os imigrantes, nós mulheres, temos a capacidade de termos a autonomia de fazer o que a gente deseja fazer financeiramente e poder expandir isso, porque nós estamos num mercado incrível, que é o mercado americano, que dá a possibilidade de você poder começar um pequeno negócio, porque existem várias oportunidades para o pequeno empreendedor, e a regulamentação desta empresa facilita e inclusive, abrindo portas para alguns financiamentos, inclusive. Pequenas empresas têm oportunidade, inclusive, de pedir empréstimos para investir em equipamento, investir até mesmo em carro, se for necessário. Mas se você trabalha de forma irregular, ou seja, não registrada, isso fica ainda mais difícil. E é claro, você registrando a sua empresa, você além de poder ter um carro com placa comercial, né, você também estabelece um nome no mercado. Com isso, você pode se apresentar, não é mais a CIDA, mas é a CIDA Clinics, quer dizer, é uma empresa. Isso significa que existe, inclusive, maneiras de você registrar essa empresa que protege a sua própria conta bancária, protege a sua renda pessoal. Então, você separa a pessoa legal da pessoa física. E se houver algum problema, quem vai ser afetado não é a pessoa física, mas sim a empresa em si. Então, por isso que eu recomendo, e que bom que você falou nisso, procure, você que está trabalhando, que já está contratando outras pessoas, que por mesmo que seja apenas uma pessoa, procure sim saber. O próprio Estado oferece material didático, informativo, educacional nos sites, aonde você pode procurar saber como é o passo a passo de você abrir seu pequeno negócio, como você pode registrar seu pequeno negócio, como que você pode proteger a sua empresa e até mesmo pensando, Cida, expandir, né? Porque trabalho doméstico é algo que tem muitas possibilidades. E como doméstica, você pode dar oportunidade a outras pessoas a estarem trabalhando também. Por isso que eu acho importante o seu papel, Cida, que é um papel de levar a informação correta para as que estão chegando, porque é sempre muito difícil, né? Aquelas que hoje já estão com o schedule montado, um dia elas começaram do zero também. Aquelas que hoje estão tendo oportunidade de empregar outras pessoas, elas foram empregadas e tiveram oportunidade. Alguém uma vez confiou e deu oportunidade, ensinou o trabalho. Agora está no momento ainda essas que são mais experientes, veteranas, também darem a chance para as que estão chegando. Não
nos Estados Unidos é proibido trabalhar sem autorização de trabalho, né? É irregular trabalhar sem autorização de trabalho. É ilegal trabalhar sem autorização de trabalho. Mas as pessoas que são empresárias, as pessoas que têm a própria empresa, ela não tem problema de status imigratórios. Qualquer pessoa, com ou sem status, pode abrir uma empresa. E a partir disso, você se torna empregadora. E aí você não está trabalhando de maneira irregular, porque você é dona do seu próprio negócio. Então, isso é outro incentivo. Se você não tem documento para trabalhar, está aqui como indocumentado, mas quer poder ter uma empresa, regulariza a sua empresa. Porque, de certa maneira, ninguém vai poder acusar você de estar trabalhando de forma irregular, porque você é dona do seu própria empresa. Uma carteira de motorista. E se você me der a oportunidade, eu queria só colocar ressaltar alguns pontos em relação à carteira de motorista. Claro. Que somente a partir de 1º de julho, gente, a partir de 1º de julho de 2023, é que vai ser liberado o acesso para que você possa agendar sua data de fazer a sua carteira tão esperada de motorista. Não pague ninguém para entrar na fila, não pague ninguém agora para fazer documento algum. A única coisa que você precisa saber neste momento são os documentos necessários para que no dia 1º você já possa estar preparada para agendar a sua data. Possivelmente, desse dia 1º, ninguém vai conseguir agendar. Vai estar, né? Porque é um tá todo mundo lá. Além disso, e não é presencial, é online, então não adianta ir para a porta lá, não adianta pagar alguém para ficar na fila para você, que não vai ter fila para isso no dia 1º. Então, o que você tem que fazer é preparar os seus documentos. Acesse o site do Grupo Mulher Brasileira, acesse o Facebook do Grupo Mulher Brasileira, ou envie um WhatsApp perguntando qual é a lista, a gente pode passar para você a lista desses documentos, para que você tenha o seu passaporte em dia. Olha lá seu passaporte está para vencer? Então está na hora de renovar. Está para vencer até o final do ano? Então já está na hora de você começar a pensar em renovar. Se você está com o seu passaporte em dia, ótimo. Você precisa ter outros documentos. Esses documentos vão precisar ser traduzidos, mas não adianta fazer isso agora, porque ele só vale a tradução com 60 dias da data do seu agendamento, não é nem dia 1º de julho. Então, a outra coisa também que eu queria falar a respeito, que também é uma informação importante para a comunidade SIDA, já que você tem um alcance muito bom, é a questão da redeterminação do Mass Health. Mass Health está fazendo algo como um recadastramento. Você precisa alertar, porque você vai receber na sua residência uma carta dizendo que precisa reavaliar alguns dados. E esse dado importante é a sua renda. Você vai precisar comprovar mais uma vez a sua renda, para que eles possam redeterminar quem realmente necessita e se enquadra dentro do padrão de renda para receber o Mass Health. Então, se você tem o Mass Health e precisa estar atenta para esta carta que vai chegar de hoje até um ano, para que você possa não perder a sua proteção de seguro, né, de saúde. Se você tem dúvidas, o grupo também vai estar ajudando nesse sentido, para que você possa ter tanto poder tirar sua carteira de uma maneira alegre, feliz, e aí poder cumprir com os seus deveres, né, como motorista, assim também como essa questão do Mass Health. O grupo também vai estar auxiliando, nós vamos ter alguém que vai estar ajudando você a estar verificando esses documentos e a estar se acertando com o Mass Health, e para que você não fique não fique descoberto com a questão do seguro. Eu lembrei de uma outra oportunidade que eu tenho certeza que seus ouvintes podem estar interessados também, é que o grupo realiza há 28 anos o Festival da Independência do Brasil em Boston. E é uma semana de comemorações pela independência do Brasil, sendo que no domingo a gente sempre tem
um festival de um dia inteiro. Então, se você faz artesanato, se você faz algum tipo de comida, faz isso para fora de alguma maneira, ou você quer expor a sua empresa lá com uma mesa de business, entre em contato com o Grupo Mulher Brasileira, porque o grupo já está organizando, tem uma pessoa que trata dessa questão do festival, e você já pode estar colocando lá o seu nome e dizendo como você quer apresentar o seu trabalho, e você, quem sabe, ali poder tirar um extra e poder se beneficiar desse dia junto conosco, e a gente poder aproveitar também dos seus quitutes e da sua presença lá. E onde vai ser isso, Lídia? Vai ser aqui no Hera Park, né, que fica aqui em Brighton. Então, acontece já há vários anos aqui no Hera Park. E a gente deve começar de 1 e até às 5 da tarde. E é sempre no domingo após o Labor Day, então a gente vai estar lá se reunindo. Eu creio que dessa vez é dia 10 de setembro. Eu só preciso confirmar aqui se é esse dia mesmo. Dia 10 de setembro vai ser o 28º Festival da Independência do Brasil em Boston. Então, oportunidades para pessoas que queiram ter uma mesa lá e expor o seu trabalho ou vender aquilo que você faz ali durante esse dia. E a gente reúne um número, em média, entre 3 a 5 mil pessoas passando no domingo. Então, venha participar do festival, liga lá para o grupo e reserve já a sua mesa. Eu quero, inclusive, deixar o telefone do Grupo Mulher Brasileira. Ligue para 617-202-5775. Liga através da ligação convencional, pelo telefone mesmo. Agora, se você quiser passar uma mensagem de WhatsApp, envie uma mensagem de WhatsApp dizendo: olha, Lídia, eu gostaria de conversar com você, eu gostaria de receber um treinamento bem detalhado sobre a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas, como é que isso funciona. Ou então, eu sou empregadora e eu ouvi a live com a Cida e eu gostaria de poder fazer um contrato por escrito com as minhas funcionárias. É simples. Como é que eu faço? Eu posso estar te auxiliando nisso sem problema algum, sem custo algum. Assim também como a gente organiza treinamentos em locais específicos, como a gente já teve a oportunidade de estar fazendo juntas, aonde a gente pode fazer com um grupo, e quem sabe até mesmo com as suas funcionárias, ou com um grupo de empregadoras, onde a gente vai fazer perguntas e responder às dúvidas, inclusive colocando a carta de A mais B. Você pode, inclusive, encontrar no site da Procuradoria do Estado, lá a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas, ou a Workers' Rights, né, que no caso the Bill of Rights, the Domestic Workers Bill of Rights, que é o nome em inglês da Lei das Trabalhadoras Domésticas. É só colocar este nome, ou até mesmo acessar o website do Grupo Mulher Brasileira, ou acessar o Facebook do Grupo Mulher Brasileira, e até mesmo mandando uma mensagem: Lídia, eu gostaria muito de poder receber a Carta dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas, ou até mesmo o sample do contrato, no caso para as trabalhadoras, pelo WhatsApp, e a gente envia pelo WhatsApp, vai ser com muita alegria.